tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Ionara e convido você, aluno da segunda fase da EJA, para participar. Então, livro de matemática, material nas mãos, acompanhe. Hoje nós continuamos com o tema fração. Essa atividade está no seu livro de matemática, na página 187 e 188. Simples e fácil. Acompanhe para que possa resolver a atividade com entendimento, certo? Vamos lá? Representação na reta numérica. Nós vimos na aula anterior alguns exemplos de fração de inteiro. Então, nós vimos muitas figuras, muitas gravuras representadas através de gravuras representando assim as frações. Hoje nós vamos ver fração em reta numérica. Ué, professor, e pode? Pode, gente. Tudo aquilo que representar um inteiro, a gente pode dividir em fração, sim. Então, se você observar, aqui diz assim, ó, as frações também podem ser representadas na reta numérica, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que a gente viu só através de gravuras, né? De imagens. Agora a gente vai ver através da reta numérica. Então, aqui, ó, nós temos uma reta. Essa reta aqui, a gente indica o inteiro. Então, ela aqui está indicando um inteiro. Saindo aqui do ponto 0 até o ponto 1. Então, essa parte que compreende aqui, a gente fala que é um inteiro. E aí, como é que a gente vai dividir para formar uma fração? Simples assim, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, que esse inteiro, ele foi dividido em duas partes. Uma parte, outra parte. Tá vendo? Então, aqui no meio, ou seja, nesse primeiro ponto, essa parte aqui da reta indica um meio. Ou seja, o inteiro foi dividido em duas partes. Essa parte aqui, ela indica uma parte da fração. Ou seja, ela indica um meio dessa fração. Tá? Vamos ver outra situação com reta numérica. Aqui nós temos a segunda reta, novamente, ó, do 0 até o 1 indica um inteiro, ela está inteira. Porém, se você observar, ela foi dividida aqui, ó, em três partes. 1, 2, 3. Então, o inteiro foi dividido em três partes. Vamos aqui à fração que vai representar essa parte aqui da reta. Vamos recordar o que nós vimos na aula anterior. A fração, ela é composta por um traço fracionário, que é o traço que vai dividir o numerador, que é o número que fica em cima, do denominador, que é o número que fica embaixo. O denominador, ele representa a quantidade de partes que essa reta foi dividida. Certo? E a parte de cima indica a quantidade de cada pedacinho da reta. Ou seja, se ele quer indicar uma parte aqui, ele vai colocar 1. Se ele quer indicar duas partes, ele vai colocar 2. Então, indica a parte da fração. Então, vamos ver aqui, ó. Então, essa parte da fração indica vamos dizer um pedaço do inteiro, né? Então, um pedaço ou uma parte desse inteiro. Como a gente representa na fração, a parte de cima, a parte que foi tirada aqui da fração, a parte de baixo, a quantidade que foi dividida. Então, aqui nós temos 1/3 desse inteiro, certo? Esse pedaço aqui, ó, essa parte indica 1/3 do inteiro. Vamos agora, percebeu aqui, ó, que a mesma coisa a gente tem outro inteiro, do mesmo tamanho dos outros inteiros. Então, aqui a gente tem uma reta representando também o inteiro. Só que agora, gente, esse inteiro, ele foi dividido, ó, 1, 2, 3, 4. Ele foi dividido em 4 partes. Então, vamos lá representar a fração, ó, traço fracionário. O número de baixo representa a quantidade que foi dividida. 1, 2, 3, 4. Certo? A parte de cima vai representar essa parte aqui da fração, que é 1. Ou seja, eu tenho aqui 1/4 de fração. Deu para entender? Vamos adiante? Agora, vamos à atividade, que está na página 187. Na página 187, diz assim, observe a letra A
representada na reta numérica abaixo e responda as perguntas a seguir. Então, vamos analisar. Aqui nós temos, ó, lembra que a gente viu agora a reta, uma reta, né, que representa um inteiro. Então, ó, ela foi dividida aqui, ó, em várias partes que eu não contei quantas são. E ela quer que a gente indique essa fração aqui, onde está a letra A. Quer que a gente indique esse pedaço aqui da fração, essa parte da fração. Vamos ver o que é, qual foi a pergunta que ela fez aqui, ó. Na letra A diz assim: o intervalo de 0 a 1 na reta numérica foi dividido em quantas partes iguais? Você lembra? Eu também não. Vamos voltar e vamos contar. Então, vamos lá, contando de 0 até 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela foi dividida em 5 partes. Responda aí no seu livro. Na letra B, ele quer saber que fração corresponde ao ponto assinalado com a letra A. Pronto, agora ele quer uma fração. Lembrando que a fração tem que ter traço fracionário, numerador e denominador. Então, vamos lá. Agora, vamos representar a fração, tá? Então, traço fracionário, coloque aí. Parte de baixo, denominador, quantidade em que foi dividido. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca aí no denominador o número 5, que indica a quantidade que foi dividida nessa reta aqui, nesse inteiro. Agora, a parte de cima, ele quer saber que parte representa na fração esse pedaço aqui, onde está o ponto A. Então, nós temos aqui quantos pedaços? Quantas partes? Nós temos uma parte. Então, você vai e coloca no numerador. Conseguiu formar a fração? Pronto, essa fração mesmo você conseguiu. Numerador, indicando essa parte, traço fracionário, denominador, indicando a quantidade em que foi dividido. Acredito que você tenha acertado. Então, aqui na letra B, você vai colocar a fração que representa o ponto A. Tá certo? Vamos adiante. Na atividade 2, ele diz assim: divida o intervalo de 0 a 1 na reta numérica abaixo, em 8 partes iguais. Falei na aula anterior, gente, fração é justa, é justiça. Não pode uma fração, eu vou partir a pizza aqui, vou botar esse pedacinho bem fininho para outra pessoa e vou botar o bem grandão. Não, fração tem que ter todas as partes iguaizinhas. Indique a posição correspondente a 1/8. Então, aqui ele já diz, ó, você vai dividir em 8. Então, ele já colocou aqui o denominador, 8. Desses 8, você vai indicar uma parte, igualzinho como a gente fez nas atividades anteriores. Então, o que é que você vai fazer agora? Eita, professora, para eu dividir aqui igualzinho não dá certo, não. Então, gente, a melhor forma que você vai fazer é pegar uma régua, porque na régua ela vai aparecer a numeração e aí no seu livro você vai conseguir traçar aqui do 0 até 8. Então, você coloca do 0 até 8 e sai dividindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Numerou? Numerou a reta, agora você vem para cá, ó, no primeiro ponto, para indicar a fração 1/8, como ele está pedindo. Essa reta aqui, no slide, ela, com certeza, ela vai estar maior do que a do seu livro. Mas no seu livro, você vai medir com a régua, de acordo com o tamanho que está no livro. Você vai dividir em 8 partes iguais. E vai destacar aí a fração 1/8. Tá certo? Agora, como se lê uma fração? A gente já fez várias leituras, né? Mas agora eu também no slide anterior expliquei para você do número 2. Nunca, gente, nunca você vai ter o número 1 aqui embaixo. Porque o número aqui de baixo, o denominador, ele indica a quantidade que ela foi dividida. E a gente consegue dividir o número 1? Não, a gente não consegue dividir. Então, ela já está inteira. Então, quando tiver um em cima e um embaixo, indica que essa fração está inteira, tá? Todas as vezes que o numerador for igual ao denominador, essa fração é inteira. Vou dar um exemplo.
Eu parti a pizza em 4 pedaços, então coloca aqui 4. Eu comi os 4 pedaços, coloca aqui em cima 4. Então, eu comi a pizza inteira. Então, 4 quartos indica inteiro. Mas vamos à fração que está aqui. Ele diz assim, ó. Lúcia fez uma torta de morango e pela cara está deliciosa. E a dividiu em 4 partes iguaizinhas. Observe ao lado. Então, veja só, olha a precisão dessa pizza, né? Ou dessa torta. Então, ela partiu a torta de morango igualzinho aí. Fez a cruzinha, ó, 4 partes. Então, aqui nós temos a fração. O denominador indicando a quantidade que ela foi dividida, 4, e o numerador indicando essa parte aqui, ó, da torta. Então, aqui nós temos o número de cima, a gente lê como ele aparece, 1. O número de baixo a gente vai ler de forma fracionária, quarto, certo? Então, aqui eu tenho 1 quarto. Vamos à segunda fração. Ele pegou a torta agora, ó, a torta que tinha 4 pedaços, tirou aquele pedaço que ela já comeu e olha o que sobrou. Então, vamos representar a fração do que sobrou aí. Então, sobrou aqui, ó, um pedaço, outro pedaço, outro pedaço. Mas lembrando que o denominador representa a quantidade de partes que essa torta foi dividida. Mesmo que esse pedacinho aqui, ó, já tenha sido consumido, né? Então, aqui, ó, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4. Denominador aqui embaixo. O que sobrou da torta? 1, 2, 3 partes. Então, coloca no numerador. Então, aqui eu tenho uma fração 3, como a gente lê normalmente, embaixo, quarto. Então, aqui é a fração 3 quartos, que é essa fração aqui. Pronto, agora, ó, para você não esquecer, tá aí no seu livrinho. Eu lembro que a professora Ionara falou o nome desse número que fica aqui em cima e de baixo, mas eu esqueci. Então, aí no seu livro, na página 188, você vai encontrar, ó, a fração com o numerador, que é o que fica em cima, e o denominador, que é o que fica embaixo. Vou bater nessa tecla até você não esquecer. Numerador, denominador. Denominador representa a quantidade que ela foi dividida. Numerador representa a quantidade que foi tomada ou consumida ou que sobrou, a depender da pergunta que ele fizer. Tá certo? Denominadores de 2 até 9. Lembrando, denominador é o númerozinho que fica embaixo. Então, o de cima a gente vai ler sempre como ele aparece. Agora, o de baixo, por enquanto, a gente só vai aprender até 9, tá? Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai ver depois de 9, professora. Calma, próxima aula. Então, do número 2, todas as vezes que a fração tiver o denominador 2, a gente vai falar meio. Quando ele tiver 3, a gente vai falar terço. Quando ele aparecer 4, a gente vai falar quarto ou quartos. Quando vier o 5, a gente vai falar quinto ou quintos. Quando vier o 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e o 9, nono, respectivamente. Professora, e por que terços ou quartos ou quintos? Porque, gente, vai depender do numerador. Se o numerador for 1, então eu tenho 1 meio. Né? Então, se o numerador for 3 e o denominador for 4, então eu tenho 3 quartos, certo? Então, aqui, o denominador no singular ou no plural vai depender o denominador vai depender do numerador, tá certo? Veja os exemplos. Então, aqui nós temos a fração que representa a parte colorida da pintura da figura de amarelo. Então, aqui nós temos a fração que foi dividida em 4 partes, tá? Aqui o 4 no denominador. E uma dessas partes está pintada de amarelo. Então, uma está pintada de amarelo. Lemos 1 quarto. Olha a palavra quarto aqui no singular, tá vendo? 1 quarto. Se 2 partes tivesse pintada, então eu teria 2 quartos, tá certo? Vamos ao outro exemplo.
No outro exemplo, nós temos aqui o quadrado que foi dividido, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Denominador 9, que foi a quantidade que foi dividida. Vamos ver agora o numerador. Foi pintado 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, numerador aqui, 5. Então, aqui, ó, nós temos 5 nonos. Olha a palavra nonos aqui no plural. 5 é a quantidade do numerador, que está em cima, e nonos é o denominador que está embaixo, que é a quantidade que foi dividida. Então, lemos 5 nonos. Agora é com você. Capriche nos estudos e boa atividade. E até a nossa próxima aula. Um abraço.